procuram o bem proceder, já vão abandonando essas ideias materialistas, vão abandonando os apegos transitórios da matéria e no momento do morrer, de uma forma mais serena, tranquila, partem agora para a pátria espiritual. Aqueles que deixaram ódios possuem grandes dificuldades. Não foi à toa que Jesus nos aconselhou que nos reconciliássemos com os nossos adversários enquanto estávamos a caminho com eles. Porque, num determinado momento, temos que abandonar esta veste e continuamos com a mente vinculada àquele que odiamos. E no plano espiritual não teremos mais sossego. Às vezes, as pessoas indagam para onde iremos. E aí a grande resposta é, onde já vivemos hoje, intimamente. Como estão as nossas vibrações, os nossos pensamentos, os nossos teores íntimos? De acordo com esses nossos pendores, estaremos posicionados no mundo dos espíritos. Aqueles que abandonam a carcaça física, mas têm essa mente de ódio, quantas vezes não continuam num processo de vingança contra os seus adversários? Munidos agora pelos recursos da invisibilidade, procurarão vingar-se, procurarão tirar as contas com este que por algum motivo prejudicou. Por isso a importância do perdão enquanto estamos encarnados, enquanto estamos no corpo, aproveitando essa bênção oferecida por Deus para a nossa evolução, para o nosso crescimento íntimo, para o nosso crescimento moral. Allan Kardec tem a oportunidade também de indagar se o momento da morte é doloroso. Sem dúvida temos um grande receio, será que morrer dói? E os espíritos respondem a Allan Kardec que, via de regra, o indivíduo sofre mais durante a vida física do que no momento da desencarnação. Ele sofre mais pelas aflições que passa, pela doença orgânica, pelas dores morais, do que no momento da morte. Leon Denis, grande escritor, médium, orador, espírita, contemporâneo de Kardec, chega a afirmar que o espírito, via de regra, não registra o seu último suspiro no corpo, mostrando que já vamos perdendo a consciência e, de repente, morremos. Interessante, certa vez, Divaldo Pereira Franco, também orador e médium baiano, muito conhecido no meio espírita, ele tem a oportunidade de mediunicamente registrar um amigo que havia desencarnado há pouco tempo. E ele pergunta a esse amigo, agora espírito liberto da matéria: fulano, tire uma dúvida, morrer dói? Ao que o espírito começou a sorrir, ele respondeu: Divaldo, eu não senti nada. Para mim é como se eu tivesse entrado num elevador e esse despencado veio aquele frio na barriga. Suspirei e de repente quando percebi havia desencarnado. No entanto, os espíritos informam que para cada ser a morte se apresenta de uma mesma forma. Quando pensamos, por exemplo, nos desastres coletivos, cada pessoa que lá morreu tem o seu tipo de morte, porque teve o seu tipo de vida. Os espíritos informam que essas mortes coletivas, via de regra, são débitos onde o indivíduo ressarciu a própria consciência. Ninguém morre à revelia das leis, ninguém morre à toa, ninguém morre antes do tempo, salvo nos casos de suicídio, sendo esse suicídio consciente ou inconsciente. Todos temos o nosso momento de partir. Em o livro Obreiros da Vida Eterna, teremos a oportunidade de acompanhar 5 casos de desencarnação, trazidos pelo espírito André Luiz,
através da mediunidade apostolar de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. E ali vamos registrando como a morte foi se apresentando a estes 5 indivíduos que tinham merecimento. E vamos percebendo que, para todos estes seres que durante a vida tiveram um bem proceder, tiveram uma vida moral, eles tiveram todo um acompanhamento durante o período que antecedia a morte orgânica. Durante o momento do sono do corpo, quando dormimos, o espírito ele se desprende do corpo e vive o mundo espiritual. Muitas vezes, nestas oportunidades, os nossos anjos guardiães, os nossos mentores espirituais, nos levam a regiões de instrução para recebermos orientações. E aqueles que têm mérito já vão sendo preparados para o momento próximo da própria desencarnação, a fim de terem aquele período da perturbação diminuído, terem uma melhor adaptação ao mundo espiritual. E muito comum, alguns, ao retornarem deste sono, ao acordarem, por exemplo, terem ideia parecendo que em breve irão partir. É óbvio que não serão todos os casos que deveremos agir dessa forma, acreditando que, porque sonhamos, vamos morrer. É claro que não. Mas, em muitas das vezes, estamos já sendo preparados para esse instante. E embora essa ideia nos cause algum temor, intimamente estamos com todo o respaldo espiritual. A própria ciência, ela vem estudando o fenômeno da morte e a imortalidade da alma. E temos ouvido sobre as VLM, estudadas pela ciência, visões no leito de morte. Temos observado as EQMs, experiências de quase morte. E a ciência vai constatando que realmente o que morre é o corpo e o espírito continua sempre vivo. Porque nas visões do leito de morte, o indivíduo que já está se desprendendo, muitas vezes já percebe a presença dos seus entes queridos. É muito comum aquele que está no seu leito, já quase abandonando o corpo, informar: estou vendo minha avó, estou vendo minha mãe, estou vendo fulano, que já partiram. É célebre um fato narrado por William Barrett, onde ele, pesquisador, relata algo que aconteceu com a sua esposa, uma médica, obstetra, em seu consultório. Porque essa médica começou a atender uma mulher grávida. E num determinado momento, essa mulher teve uma hemorragia, ficou internada em estado grave, de tal forma que o seu estado se tornou irreversível. Iria morrer. Nesse ínterim, uma de suas irmãs falece. Só que os seus parentes, para não atormentá-la, não informam o acontecido. E narra então a esposa de Barrett que num determinado momento, quando ela já estava próxima do morrer, essa paciente começa a narrar que via o seu pai já falecido há anos. E interessante, a irmã falecida. E para sua surpresa, ambos a chamavam, informando que agora era o momento dela ir também, que ela iria deixar o corpo, mas que ela continuaria viva. E aí ela se despede e parte para a pátria espiritual. Visões no leito de morte. A ciência vem desvendando aquilo que Allan Kardec nos trouxe como fato a partir da publicação do Livro dos Espíritos. Tal vida, tal morte. Como temos uma boa morte? Seguindo os parâmetros trazidos por Jesus em seu Evangelho. Nos aconselha Humberto de Campos, através de Chico Xavier, num artigo intitulado Treino para a Morte. Comece a se preparar desde já, eliminando, por exemplo, os vícios. E aí observamos na nossa intimidade quantos vícios ainda: a bebida, o cigarro, a drogadição que tanto atormenta as pessoas, os jovens, a glutonaria, o comer demais, a maledicência.
Como falei no início, não há um passe de mágica que transforma a pessoa. Passaremos ao plano espiritual com essas viciações. E aí a nossa adaptação será muito mais difícil. Então comecemos por já fazer isso. Comecemos desde agora a ter mais amor. Já que o amor é o sentimento por excelência, e o amor é o norteador da proposta de vida de Deus junto aos homens, trabalhemos a proposta divina do amor, perdoando, sendo mais fraternos. E aí, por sintonia, já estaremos comungando com os bons espíritos. Não nos faltará assessoramento, apoio no momento da nossa desencarnação. Pensemos na vida. Há muitas pessoas que, por medo da morte, param de viver. No entanto, não saberemos quando ela chegará. O fato é que ela será reflexo da nossa existência. Então, o hoje que está em nossas mãos deve ser aproveitado. Muito bem. Pensemos no hoje, pensemos em vida. Não pensemos em morte. Não pensemos em suicídio. Porque informam os espíritos que a morte para o suicida é muito mais dolorosa, muito mais difícil. Porque o desprendimento do espírito em relação ao corpo é muito difícil, é dificultado. A vitalidade ainda está intensa. Os laços muito fixos, muito presos. E aí temos Memórias de um Suicida, um livro trazido por Ivone Pereira, que narra a história de Camilo Cândido Botelho, eis o pseudônimo do espírito Camilo Castelo Branco, que se suicidou. E ali vem narrar as dificuldades que passou. Mas nunca esqueçamos que Deus é misericordioso, ama todas as suas criaturas, e mesmo aquele que se suicidou, que até pouco tempo era considerado réprobo, espírito sem jeito, que estaria condenado ao inferno, a visão espírita vem dizer que não. É um espírito que deverá, no entanto, se reajustar, que precisa das nossas preces, das nossas orações, mas que irá se reabilitar, muitas vezes de forma demorada, angustiante, mas irá se reabilitar. O Pai não quer a morte do ímpio, mas a eliminação da impiedade. E dizia já João Evangelista, anotando a frase de Jesus, no seu Evangelho 5,29, aqueles que fizeram o bem renascerão para a ressurreição da vida. No entanto, aqueles que fizeram o mal renascerão para a ressurreição da condenação. Ressurreição da vida. O acordar no plano espiritual de forma harmônica, de forma equilibrada, amparado. Agora, a ressurreição da condenação, as dificuldades e o ranger de dentes. O que nós queremos para nós? Se soubéssemos que iríamos desencarnar ainda esta noite, estaríamos preparados? A nossa consciência, que é exatamente onde está escrita a lei de Deus, iria nos apontar alguma falha? Então vamos corrigir. Peguemos do telefone, liguemos para nossa mãe, para o nosso pai, para o irmão, peçamos desculpas. Voltemos a conversar, retifiquemos a lida, reparemos os equívocos, pelo amor, para que no momento da morte, quando esta chegar, não tenhamos mais aquela visão terrível, triste, de uma mulher encapuzada com uma foice, mas que ela seja um grande anjo, de cabelos louros, olhos azuis, a serenamente nos chamar para a vida real. Só há vida. E Jesus nos provou a vitória da vida sobre a morte. Após o madeiro infamante, ele ressurge, primeiramente a Maria de Magdala, depois a todos os seus discípulos, permanecendo por cerca de 40 dias entre eles, culminando essa sua aparição, quando ele convoca a todos e conversa com todos, naquele que ficou conhecido como o Sermão aos 500 da Galileia, e depois retorna em definitivo ao plano espiritual. Jesus é a vitória da vida sobre a morte.
sigamos ao Cristo e só teremos vida em nossas vidas. Que Jesus a todos abençoe. Você que deseja participar conosco, envie seu e-mail, contato avidacontinua@terra.com.br. Até a próxima oportunidade. Muita paz.